Eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe o quanto a história de Genshin Impact é vasta e complexa. O mundo de Teyva é simplesmente imenso e cheio de mistérios não resolvidos, até porque a gente tá recém no começo do jogo. E mesmo o começo do jogo é confuso e cheio de ponta solta, a gente simplesmente não sabe o que tá acontecendo em Teyva. E esse monte de informação dado pela metade faz com que a gente tenha que recorrer ao velho método das teorias. E hoje desvendaremos um dos maiores mistérios de Genshin Impact, uma das coisas menos explicáveis que seria... Pera, eu mesma? Oi, eu sou o Dante e eu tenho um canal de teoria, quer dizer, de Genshin Impact. E hoje falaremos sobre a verdade por trás da nossa guia de Teyva, a Paimon. Primeiramente, que referência mais óbvia. Segundamente, como assim teorizar sobre mim? Você me conhece, pô? Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água... e vem comigo. O cara coloca verdade e teoria no mesmo título e quer ter credibilidade. Apesar da Paimon estar o tempo todo do nosso lado no jogo, se você parar pra pensar, vai notar que a gente não sabe praticamente nada sobre ela. A gente simplesmente pescou ela no rio e pronto, ela virou nossa guia de Teyva. Mas a gente não sabe a origem dela, de onde ela veio, de que raça ela é. Vocês já notaram o quanto ela é destacável no mundo de Teyva? Não existe nenhuma outra pessoa ou criatura parecida com ela. E quando outras pessoas veem vocês, elas sentem um pouco de estranheza em relação a Paimon. Elas perguntam o que seria ela. Claro que a estranheza não é muito extrema, porque por viver num mundo de magia, todo mundo já deve estar acostumado a ficar presenciando coisa que nunca viu antes. O pessoal de Mondstadt acorda de manhã, olha pela janela, tem um dragão voando. O pessoal de Liyue espera uma vez por ano pro deus deles descerem e dar dica de comércio. E o pessoal de Nazuma tem literalmente um esqueleto de uma cobra deusa gigante no quintal. Então acho que uma criança fadinha flutuante não vai surpreender muito no mundo desses. Mas bem, se ela não é de nenhuma raça existente, nem nada que a gente conhece do mundo de Teyva, o que exatamente ela é? A comunidade já levantou várias teorias em relação a isso, desde ela ser um demônio, ou uma espiã da deusa desconhecida, ou até mesmo a própria deusa desconhecida disfarçada, mas existe outra teoria que não foi muito explorada pela comunidade ainda, e eu acredito que seja bem mais plausível do que as outras. Paimon é a deusa do tempo. É o que, maluco? Calma, calma, vamos lá que eu vou explicar direitinho. Bom, essa teoria começou na comunidade com base em dois detalhes do jogo. O primeiro detalhe é que quando você pausa o jogo, tudo congela e a Paimon é a única coisa que se mexe. Bom, a única coisa viva que se mexe, pelo menos. As pessoas, os animais, os monstros, tudo fica meio que parado no tempo, enquanto só o cenário e a Paimon continuam se mexendo normalmente. O segundo detalhe é que nesse mesmo menu da Paimon existe uma função para você literalmente avançar no tempo. Ok, então você está dizendo que eu sou uma deusa do tempo baseado em uma função do jogo e uma questão estética que é o me mexer no menu. Não parece ter muita credibilidade. E é exatamente por isso que essa teoria nunca foi levada muito a sério, porque só esses dois fatores simplesmente não sustentam a teoria. Mas calma que tudo isso até agora foi simplesmente uma leve introdução. Pera, quê? A partir de agora a gente vai entrar na minha versão dessa teoria, onde eu vou pegar coisas que a comunidade simplesmente deixou passar e são fatos muito importantes para fazer essa teoria ser bem mais próxima da realidade. Então vai lá, Sherlock, o que você descobriu então? A primeira coisa que podemos comprovar é que existe sim um deus do tempo em Teyva, ou pelo menos existiu em algum ponto da história. Na própria região de Mondstadt nós podemos encontrar o que restou desse deus, que seria o Templo do Vento Milenar, aquela arena que tem um guarda das ruínas rondando, e uma ilha meio que secreta e sem nome. Em algum momento do Genshin você provavelmente subiu o penhasco das estrelas, olhou pro mar e viu aquela ilha lá longe e se perguntou o que será que tem lá? Aí você pegou o seu Kaeya e começou a fazer uma ponte de gelo até lá. Chegando na ilha, você pegou uma missão secreta que você provavelmente não leu nada sobre ela, mas aí você assistiu algum tutorial e fez um puzzle envolvendo ter que avançar no tempo para conseguir resolver. Acho que só com isso já dá para você perceber que essa ilha tem envolvimento direto com esse deus do tempo. E quando você termina essa quest, você pega uma carona lá nos Anéis de Vento e você volta exatamente do lado do Templo Milenar, onde tem outro relógio de sol igual que tem
na ilha. E um fato bem curioso é que essa é a única ilha que não aparece no mapa, sendo que o mapa costuma ser bem preciso, ele mostra até uma pedra saltando da água. Mas essa ilha parece que foi de certa forma esquecida, assim como o Deus do Tempo também foi. Agora, pra gente continuar, vamos ter que voltar no tempo, mais ou menos uns 2000 anos atrás. Não foi aí que rolou a Guerra dos Arcontes? Exatamente, há 2000 anos atrás estava acontecendo a Guerra dos Arcontes em toda a Teyva. Antes dessa guerra, Mondstadt era controlada por Decarabian, um deus das tempestades. Nessa época, toda Mondstadt era tomada por uma tempestade de gelo interminável criada por Andrius, que tinha uma rixa com Decarabian. Quando Venti derrotou Decarabian e se tornou Arconte Anemo, Andrius se contentou com o novo dono da região e parou a tempestade. E uma das primeiras coisas que o Venti fez quando se tornou Arconte Anemo foi arrumar Mondstadt. Ele usou seus poderes de vento para tirar todo o gelo e neve que cobria a região inteira, arrancando junto até mesmo algumas montanhas inteiras e jogando tudo isso para fora de Mondstadt. Pois é, o deus mais fraco não parecia tão fraco nessa época, hein? Muito legal, Dante, mas e aí, essa teoria é sobre mim ou sobre o Venti? Calma, a gente já vai chegar lá. Agora vamos avançar de novo no tempo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo do Genshin, em 2020, teve um evento chamado Estrelas Não Reconciliadas. Nesse evento, você, a Fischl e a Mona estão investigando uma queda de meteoritos misteriosa, onde todo mundo que encosta nesses meteoritos acaba caindo num sono profundo e sonhando com uma montanha gigantesca de gelo. Ao decorrer do evento, vocês acabam descobrindo que essa montanha seria o Pico de Pylos, a maior montanha de toda a Mondstadt. Maior até mesmo que a Espinha do Dragão. Tá, mas o que aconteceu com essa montanha então? Bem, assim como várias outras, o Venti simplesmente jogou pra fora de Mondstadt. E hoje em dia a gente ainda consegue ver o topo dessa montanha, que é o Recife de Musk. A própria Mona fala que as montanhas daquela época foram substituídas pelo oceano que a gente tem hoje. O que faz todo sentido, porque veja bem, se você pega todo o gelo e neve que cobre uma região inteira, incluindo literalmente montanhas cobertas de neve e gelo, e joga no oceano, o mínimo que você espera é que o nível da água suba. Isso me faz crer que talvez Mondstadt fosse mais funda do que a gente imagina. Só que o nível da água subiu, cobrindo boa parte de terra que tinha em Mondstadt, tanto na volta quanto até mesmo no centro. E se você prestar atenção no mapa, você vai notar algumas partes mais fundas de água, que eu acredito que era onde era o nível da água antes. A Toca do Storm Terror é um ótimo exemplo do quão fundo a região de Mondstadt podia ser. Se você sobrevoar a Ilha Sem Nome, você vai perceber que ela não é só aquilo, tem estruturas inteiras submersas em volta dela. Tem até um canto que, se você usar um personagem pequeno, você consegue dar uma bugadinha e ver que dentro dela realmente tem uma câmara ali, dando mais ênfase ainda de que algo não tá certo, a água tá muito acima do que deveria ser antigamente. Talvez essa ilha nem mesmo seja uma ilha, ela pode ser simplesmente a parte mais alta do terreno que ficou pra fora da água quando o nível subiu. E antes disso, tudo entre ela e Mondstadt era nada menos do que terra firme. Um último detalhe que vocês precisam saber é que existem duas citações sobre a geografia de Mondstadt. Uma é a fala do viajante com a Paimon, onde elas conversam sobre o quão estranho é o Venti ter simplesmente esquecido de arrumar algumas coisas em Mondstadt e citam o Penhasco das Estrelas como exemplo. E outro lugar é no Guia Turístico de Teyva, que faz praticamente a mesma coisa sobre a situação do Penhasco das Estrelas, falando sobre o quão estranho é esse ponto que o Arconte Anemo simplesmente não arrumou. Mas por que o Penhasco das Estrelas é tão importante assim e o fato do Venti não ter mexido nele é tão importante? Com certeza não foi para não atrapalhar esse casal que fica se beijando na ponta. Acontece que esse penhasco tem ligação direta com o Deus do Tempo também, considerando que o Templo do Vento Milenar fica nesse penhasco, e é geralmente nesse penhasco que a gente acaba descobrindo a existência da ilha que não tá no mapa. Inclusive, apesar de muita gente fazer ponte de gelo até essa ilha com Kaeya, a forma mais natural é ir glidando do topo do Penhasco das Estrelas até ela. Ok, agora que eu enchi vocês de informações, vamos ligar os pontos. Temos um Deus do Tempo que fazia parte da história de Mondstadt, mas em algum momento simplesmente sumiu e acabou sendo apagado quase que completamente da história e lembrança de todos. Temos o nível da água subindo e cobrindo partes do terreno de Mondstadt. E temos estruturas relacionadas a esse deus, uma perto da outra, que até mesmo o Arconte Anemo fez questão de manter intacto. E do outro lado temos uma criatura que ninguém sabe dizer de onde veio, como surgiu e qual o passado dela, que coincidentemente foi encontrada no meio da água e sendo pescada, e que ainda por cima tem algumas coisas no jogo relacionadas a ela que fazem referência a parar e avançar o tempo. E mais um detalhe curioso é que a gente começa o jogo exatamente nessa praia aqui, o lugar mais próximo possível de tudo relacionado ao Deus
deus do tempo. Ah, qual é, Dante? Isso tudo deve ser uma grande coincidência, não? Pô, eu posso ter calculado mal ali na hora de dar um mergulho e acabei me afogando. E a gente começar o jogo ali pode ser só o ponto mais conveniente possível pros desenvolvedores, pô. E essa roupa aí que você usa? O que tem de errado com a minha roupa? É a última moda em Celestia Festa. Última moda pra festa. Bom, como você mesmo acabou de se entregar, realmente é uma roupa com bastante simbolismo a Celestia. O que é inclusive um dos principais pontos do pessoal que faz teorias relacionar você com a deusa desconhecida. Mas né, deusa desconhecida, nunca nem ouvi falar. Vamos supor que toda a minha teoria até agora está correta e a Paimon é sim a deusa do tempo. Eu acho que todo mundo aqui concorda que comparando com os outros elementos, fogo, água ou até outros deuses menores como o deus das tempestades, ser o deus do tempo é algo um pouco mais poderoso. É bem comum em obras de ficção e até mesmo em mitologias o deus do tempo ser um dos deuses mais poderosos, porque pô, controlar o tempo não é pra qualquer um. O que me faz pensar que caso a Paimon seja mesmo a deusa do tempo, ela não está no nível dos arcontes e de deuses menores, ela está no nível dos maiores deuses possíveis, os deuses que controlam Celestia, que eu acredito serem 3. Mas tu tá muito adivinhão, hein, Dante? Com base no que você adivinha que são 3 deuses? Paimon, o que é esse símbolo na sua roupa mesmo? Sei lá, uma Triforce estranha? Uma triqueta, Paimon. A mesma presente na Mora, nos Cristais Gênesis, na entrada de domínios e em vários outros lugares do jogo. Inclusive, quando o abismo está bloqueado, tem uma triqueta na entrada também. Esse é um símbolo presente desde os tempos antigos da humanidade e é usado para representar trios de deuses. Até mesmo a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo já foi representada por ela. Cada religião e mitologia usa ela para representar entidades diferentes, mas o que todas têm em comum é que são sempre 3 divindades. Você realmente chegou no nível de estudar religião para fazer essa teoria? Dando uma pesquisada em poderes relacionados ao tempo, eu cheguei em 3 componentes que compõem o universo: tempo, espaço e matéria. Se a Paimon for a deusa do tempo, faria sentido a deusa desconhecida ser a deusa do espaço, considerando que ela usou poderes relacionados ao espaço para capturar o nosso irmão. Tá, eu dei toda essa volta para falar sobre como Paimon é a deusa do tempo e sobre como ela é uma das deusas de Celestia. Mas por que ela tá com a gente? O que aconteceu? Por que ela tá viajando com a gente? Ela não trabalha com Celestia, por acaso? E eu acho que eu tenho a resposta para isso. Se você é o deus do tempo, supõe-se que você tem poder sobre o tempo. Então não seria impossível dizer que o deus do tempo saberia sobre o passado, o presente e o futuro. E se esse suposto deus do tempo percebe que algo muito ruim vai acontecer no futuro? Algo que vai acontecer graças à ambição de uma certa deusa do espaço, que vai se achar na autoridade até mesmo de mandar seus 7 arcontes destruir uma região inteira só por não estar seguindo as suas ordens. E se esse deus do tempo percebe que a única forma de evitar que algo muito pior aconteça é ajudando a guiar um certo viajante que vai aparecer no futuro. E para isso tudo que ele precisa fazer é apagar a si mesmo do tempo para que ninguém lembre dele e se jogar no futuro para poder aparecer diante desse viajante e assim poder guiar ele por toda a jornada pelo caminho certo para que ele possa evitar essa catástrofe de acontecer. Mas que catástrofe seria essa? Bom, isso não sabemos ainda. Tá, mas você falou sobre a deusa do tempo e a deusa do espaço. E o terceiro? Nesse caso, ainda faltaria um deus que a gente não saberia quem é. Ainda é muito cedo e sem pistas para apontar alguém, mas talvez exista um personagem no jogo um tanto quanto desconhecido que não sabemos nada sobre ele. Personagem esse com poderes desconhecidos que também não gosta de Celestia e nem dos deuses por algum motivo. Que assim como a Paimon está nos guiando por toda a aventura, ele também estava guiando nosso outro irmão por toda uma aventura. Mas isso é apenas uma teoria. Uma teoria de Genshin Impact. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha primeira teoria e eu fiz ela com carinho com vocês. Caso vocês gostem, eu posso trazer outras no futuro. Eu tenho várias teorias aqui na minha cabeça que eu adoraria contar. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Torne-se membro caso queira ajudar o canal financeiramente e comenta aí embaixo o que você achou dessa teoria. Concorda, não concorda? Achou algum furo nela ou não? Algo que complemente ela? Comenta aí que eu vou adorar ler. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!